1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Sem abrir a Bíblia. Vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade, a fim de daquele que vos chamou. Esse texto é bem conhecido. Esse é o texto principal do nosso tema. É daí que sai a inspiração para falar disso. Vamos dizer de novo. Vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós vamos fazer um momento como esse, fazer um esforço para vir para um lugar assim, passar 3 dias, nós pensamos em falar de algo que realmente seja importante. Não faz sentido fazer um esforço tão grande de tempo, de dinheiro, de energia, e a gente tratar de um assunto de pouca relevância, de pouco significado, que não alcance a igreja toda. Por exemplo, se a gente fosse falar aqui a vida do jovem na sociedade, alcançaria o interesse de vários jovens, mas não alcançaria a igreja como um todo. Só aqui um exemplo disso. Esse tema, o sacerdócio de todos os santos, ele é muito relevante, significativo. Para vocês terem uma noção disso, a maior contribuição de um homem chamado Martinho Lutero, em 1517, quando ele iniciou um processo da conhecida Reforma Protestante, o seu maior legado foi aquilo que ele quis que o povo acordasse, foi esse assunto, o sacerdócio de todos os santos. Porque todos os santos, todos os crentes, todos os cristãos, eles têm, no culto a Deus, na vida do povo de Deus, eles têm uma parte ativa, todos nós temos. E lá na época de Lutero, eu deixo isso como exemplo assim, muito fácil de perceber. Por exemplo, os encontros religiosos eram feitos numa língua estrangeira, por exemplo. Era feito em latim. Então, se eu tivesse na Inglaterra, tudo era em latim. Se eu tivesse na Alemanha, tudo era em latim. Se eu tivesse em Roma, tudo era em latim. Ficou mais fácil, porque aí já seria algo mais próximo da língua deles. Mas só para você ter uma noção de como a grande congregação do povo cristão estava distante da prática, do dia a dia, da adoração. Lutero, então, entre outras coisas, ele quis que isso fosse retomado, que o povo pudesse ser de fato sacerdote, se aquilo que Deus tinha feito pudesse viver a sua identidade. Então, a relevância desse tema vem, eu coloco aqui, primeiro era o plano de Deus, para revelar nas Escrituras, para Israel. Esse versículo que nós lemos aqui, ele está em Êxodo capítulo 19, se ouvires as minhas palavras, vós sereis para mim um povo peculiar, sacerdócio real, uma nação santa. Deus disse isso a Israel, Deus repetiu isso para a igreja. A relevância vem por essa afirmação das Escrituras. A identidade da igreja que nós colocamos aqui, nós como igreja somos nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que nós somos, é nossa identidade. Muitas vezes a gente não se dá conta daquilo que Deus nos fez, mas Deus nos fez exatamente isso, de forma muito clara. E isso custou para Deus um alto preço. Se você gosta de anotar, Êxodo capítulo 19, já citei aqui, 1 Pedro 2:9, nós acabamos de citar, e Apocalipse capítulo 5, esse eu quero que você leia comigo, Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 10. Se as Escrituras falam disso, veja o Antigo Testamento, era o que Deus planejava para todo o povo de Israel. Se a Escritura fala disso para a igreja, se a Escritura mostra que isso custou para Deus um alto preço,
Então isso é significante, isso é relevante. Nós precisamos nos dar conta disso e procurar então entender o que é. Desculpa, tá? Só abrindo aqui a Bíblia eletrônica, que quando fecha fica um pouquinho complicado. Versículo 9 e 10. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrires os selos, porque fostes morto. Está falando de quem? Está falando de quem? Falando de Jesus. Digno és de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, para sermos, queridos, presta atenção a isso, para que eu e você sejamos sacerdotes de Deus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, e Ele, ao nos comprar, nos fez para Deus reino e sacerdote. Então, como é que algo tão precioso, tão caro, e eu não tenho assim a completa ideia do que isso significa, e se a minha vivência disso não for pleno? Quantos aqui percebem que são sacerdotes e exercem esse sacerdócio com consciência? Nós precisamos sermos sinceros. Nós não temos essa consciência, não aflora. A gente não percebe isso olhando para a congregação, que esse é um sentimento de todos. Sou um sacerdote de Deus. Eu tenho aqui algumas identificações, algumas práticas, algumas vivências que eu quero viver como sacerdote. Não temos isso. Então hoje, queridos, nós inauguramos para esses 3 dias um desejo, um propósito de trazer isso, que fique tão claro daquilo que eu sou e daquilo que eu quero viver, que mude as minhas práticas com respeito a isso para os dias que vêm. Então a importância desse tema está no fato de que está nas Escrituras desse jeito, lá do início do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e a declaração de que Jesus pagou o preço. Para reafirmar isso, outra afirmação da importância desse estudo, desse tema escolhido. Deus nos deu dons para que nós possamos servir. Segunda de novo. Aí quando ela quer se mover do canto para outro, ela é preguiçosa, ela senta e sai bem ligeirinho, gatinho. Mas se Betina, daqui a alguns meses, não estiver andando para lá e para cá, nós não vamos achar estranho? Porque Deus deu a ela um par de pernas para que ela ande. Deus te deu dons para que você use. Deus te capacitou para que você opere naquilo que Deus te deu. Então, quando Deus usou essa estratégia, Deus estava dizendo: todos vocês têm uma utilidade. Nenhum de vocês vai ficar calado. Seria ter uma boca e não falar. E assim segue. Todos nós devemos cooperar. Efésios capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios 12, se você quiser anotar, é onde tem os dons, como Deus distribuiu a cada um. Mas nós vamos ver isso mais na frente. Todos nós devemos cooperar. Efésios capítulo 4, versículo 16. Diz assim, presta atenção: pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de cada um de nós. Então, a justa cooperação de cada parte. Então eu vou percebendo isso, eu vou vendo isso, eu vou me dando conta que Deus de verdade quer que todo o seu povo seja dinâmico nisso. O que é que isso tem a ver com o sacerdócio? Porque é exatamente a ideia do sacerdote. O sacerdote, ele está fazendo algo entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. E a igreja do Senhor, então, foi levantada com esse povo para fazer isso. Você sabe que teve uma época que não tinha sacerdote? Houve uma época que não precisava de sacerdote, porque a relação do homem com Deus era completamente desobstruída. Que época foi essa? No Éden.
Adão e Eva, no final da tarde, ali no finalzinho, Deus passava e eles conversavam e eles não tinham a necessidade do sacerdote. Vocês vão entender isso quando você vir o que significa a palavra sacerdote. Houve uma época que não precisava. Teve uma época que isso era feito diretamente pela pessoa. Lembra quando Caim e Abel ofereciam seus próprios sacrifícios? Lembra que foi nesse contexto que Caim ficou triste, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel e ele irou-se com isso e achou uma oportunidade, uma ocasião e matou o irmão. É bem conhecida essa história. Houve esse tempo, não sei de dizer quanto tempo, mas Caim e Abel, eles faziam suas próprias menções de adoração a Deus, diretamente com Deus. Houve uma época onde o pai, ele era o sacerdote da família. Essa verdade, ela deve existir até hoje, e certamente vocês vão ouvir um pouco disso quando os nossos outros irmãos estiverem falando. Mas eu gosto de dar um exemplo do maior sacerdote do lar que a Bíblia relata. Chama-se Jó. Jó acordava todas as madrugadas, oferecia sacrifícios e pedia perdão a Deus pelos seus filhos, dizendo assim: talvez eles tenham pecado em seus corações. Veja o zelo desse homem. Então ele era um sacerdote que intercedia, se colocava ali entre Deus e a sua casa. Todo homem de Deus, como sacerdote que deve ter nesse aspecto da casa um papel que ele deve procurar cumprir com muita atenção. Todos. É o sacerdote do lar. Estou fazendo aqui algumas considerações gerais, como está sendo dito aí no próprio tema. Eu vou ser bem rápido, tá? Quando você está olhando a Bíblia, qual é o primeiro sacerdote que aparece, citado na Bíblia? Com o nome de sacerdote é Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14. Abraão sai da guerra dos reis, quando ele volta, ele encontra Melquisedeque. E Abraão, então, entrega para Melquisedeque o dízimo de tudo que tinha sido conquistado naquela guerra. E ali é dito então que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção a isso, querido. Aqui tem muita coisa interessante que a gente não pode detalhar. Mas quando a gente pensa em Abraão, parece que Abraão era o único homem na face da terra que tinha algum temor a Deus. E Deus trouxe Abraão lá em Ur dos Caldeus para começar dele uma nação. Verdade, Deus fez isso. Mas espalhado pela terra haviam homens que tinham temor a Deus. Melquisedeque estava lá. Como é, Juliana? Tem alguém estudando a Bíblia. Tem alguém lendo a Bíblia. Eu não sei se vai cair essa pergunta, mas Melquisedeque, seu nome se interpreta como rei de Salém. Então Melquisedeque era rei e sacerdote. Salém é uma menção a Jerusalém, com muita possibilidade. Então, a primeira menção do sacerdote é Melquisedeque. Você vai encontrar isso na Bíblia. Mas você sabia que a ideia do sacerdote existe onde tem uma religião? Porque o sacerdote, ele é um intermediário, é um mediador. Então, quando o povo estava lá no Egito, não tinha os sacerdotes dos deuses egípcios, que Faraó chamava lá para fazer os confrontos com Moisés. Era o sacerdote da divindade On. Baal tinha seus sacerdotes. Então, são ídolos, são divindades que os homens criaram. Mas aonde tem uma divindade, tem um sacerdote. Porque o sacerdote, ele funciona como um mediador entre todos e a divindade. Você já deve ter assistido filmes e ter visto alguma menção de uma divindade, e ter um sacerdote, e ter uma multidão de pessoas que ele faz essa intermediação. E normalmente o sacerdote, nesses momentos, eles têm algo que é diferente. As roupas, não é? Normalmente eles têm um vestimento diferente. Então a ideia do sacerdote, ele existe na Bíblia para os ídolos pagãos, como também existe o sacerdote que nós temos intenção de nos aprofundar, que nós chamamos do sacerdote hebreu. Eu quero falar disso, mas eu quero dar um pulinho aqui. Eu vou passar o slide e eu volto para cá, tá? O que é
O que significa sacerdote? Essa palavra sacerdote, ela não vem nem do hebraico nem do grego, ela vem do latim. São duas palavrinhas que estão aí, ó, sacerdos e otis, que significa sacerdo sagrado e otis, representante. Vamos dizer juntos, o que é um sacerdote? É um representante sagrado. O que é um sacerdote? Ponto, anota aí, por favor, ponto para verde, azul e branco. Isso é a definição de sacerdote. Sacerdote é um representante do sagrado. Então, se tem uma divindade lá, seja ela verdadeira, seja ela falsa, seja o Deus Altíssimo, ou seja um Deus pagão, o sacerdote que está ali, ele traz consigo essa ideia, ele representa o sagrado, ele representa a divindade. Essa é a definição que você pode ter da ideia do sacerdote. O termo hebraico não nos faz nenhuma lembrança da palavra, o termo grego não traz nenhuma lembrança, apesar desses termos existirem. Mas nós herdamos a palavra sacerdote dessas duas palavras do latim, sacerdos e otis, representantes sagrados. Agora eu vou voltar, eu queria falar do sacerdócio hebreu, e a gente está aqui no começo dessa ideia, mas eu vou parar com essa palavra aqui, porque são 9h14, mas eu penso que é um momento muito especial para a gente parar. Eu estava compartilhando um pouco com o Thaleson sobre as palavras que eu queria compartilhar, e aí eu fui falando para ele, e ele nessa hora ele disse, que legal isso aí. Seria interessante entender de onde surgiu a ideia do sacerdócio hebreu, tá? Que Deus queria uma nação de sacerdote, está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se vós guardares as minhas palavras, sereis para mim. Então Deus tinha isso como um plano. Deus chamou Moisés, Deus, através de Moisés, orientou ao povo, e em Êxodo 19, o povo todo se achegou a Deus naquele momento lá do Monte Sinai. Lembra do momento do Monte Sinai, que Deus desceu no monte, que o monte fumegava, tinha trovões, clangores de cornetas, e o povo todo, distante do monte, assustado com aquela cena, com aquilo que eles estavam vendo. Nesse momento, o povo, como um todo, rejeitou a ideia de ser uma nação de sacerdote. O povo disse para Moisés, fala tu conosco. Deus não. E o povo então se manteve afastado do monte. Deus tinha dito que o povo não deveria se aproximar, não deveria passar de um determinado lugar, mas não era isso que estava acontecendo. O povo realmente ficou receoso e distanciou-se daquilo e disse a Moisés, fala tu conosco. Deus não. Então, nós entendemos pelos contextos que tem ali, que o povo rejeitou a ideia de ser uma nação de sacerdote. Isso tem também no outro episódio, quando Moisés levantou 70 homens para que profetizassem junto com ele, porque Moisés disse para Deus num determinado momento que estava cansado, que a carga era muito pesada, e Deus já tinha dado a Moisés, preste bem atenção nisso, Deus já tinha dado a Moisés toda a graça necessária. Quando Deus te dá uma tarefa, quando Deus te incumbe de algo, Deus te dá tudo o que você precisa. Quando Deus chamou Moisés para mandar para o Egito, Deus tinha dado tudo a ele. Moisés fica relutando, aí Deus diz, tá bom Moisés, chama Arão. Eu vou falar com você, você vai falar com Arão, Arão vai falar com Faraó. Não havia necessidade dessa terceirização, porque Deus já tinha dado a capacidade a Moisés. Nesse dia, Deus diz, então tira 70 homens de todas as tribos. Moisés tirou, e foram para o meio do arraial. Sabe o que aconteceu? Todos os 70 homens começaram a profetizar, o que não era normal, era Moisés o profeta, o único profeta naquela ocasião. Aí quando o povo se mostra com algum tipo de sentimento, eles estão profetizando, e Moisés diz uma verdade assim, diz assim, quem dera, como é neve, que todo povo de Deus
fosse profeta. Olha para o irmão que está do teu lado. Ele não é melhor do que você. Nem você é melhor do que ele. Deus nos fez, nos deu o Espírito Santo e nos capacitou, nos habilitou para fazermos o que for necessário. Quando vocês comparecerem perante reis, autoridades, não vos preocupeis com o que haver de falar, naquela hora vos será dado. Essa palavra foi para quem? Todos nós. Então a ideia do que Deus quer é que todos sejam profetas, a ideia do que Deus quer é que todos sejam sacerdotes, está na palavra. O povo rejeitou. Deus então vem com uma estratégia. Lá no Egito, quando teve a última praga da morte dos primogênitos do Egito, Deus disse que todo primogênito de Israel seria dele. Todo primogênito deveria ser entregue para ser completamente dado ao serviço de Deus. Isso é bem ilustrado na vida de Samuel, o jovem filho de Ana, que nasceu debaixo de uma promessa. Ana disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o darei de volta, para que todos os dias ele me sirva. Quando Samuel foi desmamado, Ana pegou Samuel, levou lá no templo, no tabernáculo, e entregou para Eli. E Samuel terminou de ser criado ali e serviu a Deus a vida toda. Você imagine se todo primogênito de todas as famílias, de todas as tribos, fosse entregue. Chegava lá e entregava: está aqui meu filho primogênito, está aqui meu filho primogênito. Olhando ali para Brenda e Vanessa, com 2 filhos aqui, era tu. Aí chegava para Gabriel, chegava: está aqui Gabriel, teu filho. E Zenildo chegava para Tasso: está aqui meu filho. Eli chegava para Elisinho: está aqui meu filho. Todas as famílias deveriam entregar o seu primogênito para Deus, para que o serviço representava toda aquela casa, era o legado daquela casa lá. Aí Deus fez algo diferente quando aconteceu isso aqui. Deus disse: conte quantos primogênitos tem. Deu 22.700. Conte quantos levitas tem. 22.000, passando 200 e pouco. Aí Deus disse: eu tomo agora os levitas todos do lugar dos primogênitos. Você não tem que trazer seu primogênito. Eu tomo agora para me servir como sacerdote todos os levitas. Gente, o número quase que bate. É 22.000 e alguma coisa, 22.000 e alguma coisa. A diferença, segundo a lei, deveria ser resgatada em dinheiro. Eles foram lá, as famílias, e entregaram a quantia que faltava. A partir daquele momento, todos os levitas foram consagrados como os primogênitos, como Samuel, foram entregues para viver para Deus completamente. Daí surgiu então o que é conhecido como sacerdócio levítico. Dentro da família dos levitas, tem uma família que Deus disse: dessa família eu quero tirar os sacerdotes, aqueles que vão me servir lá no Santo dos Santos, que é também chamado como sumo sacerdote. Então a família de Arão, do seu pai, Levi tinha 3 filhos. Desses 3 filhos tem 3 linhagens. A família de Arão faz parte de uma delas. Então todos os levitas são entregues para servirem no sacerdócio. Você entende isso? Todos os levitas. E da família de Arão, um levita, sai o sumo sacerdote. Caifás era da família de quem? De Arão. Lembra do sumo sacerdote que fez aquele julgamento acerca de Jesus? Caifás era um descendente, se você for atrás da genealogia, de Arão. Ele era o sumo sacerdote naquele ano. Então daí surgiu o sacerdócio hebreu. Aí tem uma curiosidade, você pode abrir em Números capítulo 3. Só anote, você não precisa abrir não. Imagine que esse lugar aqui seja o tabernáculo, aquela tenda que você conhece descrita, já deve ter visto em algum filme.
aquela tenda grande que tem várias partes, pelo menos 3 partes. Do lado de fora do tabernáculo tem o átrio dos gentios, depois vem o átrio dos homens, vem o santo lugar e o santo dos santos. Esse lugar, quando essa tenda era armada, era onde aconteciam os sacrifícios, aonde o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava o sangue, entrava no santo dos santos, oferecia primeiramente por ele, depois por todo Israel. Mas irmãos, preste atenção, o tabernáculo era uma grande tenda, e aquele povo era nômade. Nós vamos sair daqui e vamos para outro lugar que Deus vai nos mostrar. Cada levita, preste atenção a isso, que estava servindo lá no tabernáculo, e aí tinha que ter 30 anos para cima, cada levita, ele sabia exatamente qual a estaca da tenda que ele ia levar. Os da família de Coate ficam do lado leste, os da família de Merari ficam do lado oeste. Então as famílias acampavam em torno do tabernáculo, e cada um deles sabia exatamente o que ia fazer. Por exemplo, Arão, ou melhor, os descendentes de Arão, que foi evoluído, ele pegava a cortina, cobria a arca da aliança, e só a família específica tinha que pegar a arca e carregá-la já com aqueles cuidados de Deus. Deixa você me entender isso, irmãos. Você está entendendo que cada um deles tinha algo específico que tinha que fazer? Você está entendendo que quando a tenda ia se mover, um pegava uma estaca, outro pegava uma cortina, outro pegava um castiçal, cada um fazia alguma coisa. O que é que você faz na igreja? Qual é a parte que você está botando a sua mão e pegando? Aonde é que você está servindo? Aonde é que você se apresenta e diz: eu estou aqui? Eu não quero levar a estaca não, que é pesado, eu quero levar a cortina. Cada um tinha o seu lugar, cada um tinha o seu serviço, cada um tinha que dar conta, cada um tinha que cumprir exatamente aquilo que Deus estava delegando para eles. Eu penso que isso é uma boa figura da igreja. Nós temos hoje um sumo sacerdote, como é o nome dele? Como é o nome dele? Jesus. Pronto. E todos nós somos aqueles que servem, aqueles que cooperam, aqueles que estão ali oferecendo todo o seu serviço para seguir aquilo que o sumo sacerdote vai dando como orientação. Era assim que funcionava, e isso é um modelo, é um tipo que nós vemos se repetindo na igreja. Eu sou da família de Levi, eu sou da família dos coatitas. Esse é um Arão, o pai de Arão, era filho de Coate, era um coatita. Os coatitas, eles que tinham que chegar na parte mais sagrada, né, lá no Santo dos Santos. Lembra de Coré? Certo. Lembra de Coré? Lembra da revolta de Coré? Que a terra se abriu e ele foi engolido. Ele disse: por que eu não posso fazer? Porque só Arão. Coré era dos coatitas também, e ele questionou aquilo que estava acontecendo, e aconteceu isso. Irmãos, eu queria terminar com esse ponto aqui, apesar de ter muito mais para falar desse aspecto do sacerdócio, porque eu penso que aqui tem uma grande aplicação para as nossas vidas. Deus nos resgatou, Deus nos fez sacerdotes seus. Não fomos nós que escolhemos a nós mesmos. Não foi Levi que escolheu ser. Deus escolheu e determinou como deveria ser, e os colocou naquele lugar, e eles foram fiéis naquilo que estava acontecendo. Você está entendendo? Esse é um pãozinho. É nosso? É de alguém aqui? Não? Irmãos, eu venho procurando, como pastor, colocar cada irmão no seu devido lugar no corpo de Cristo. Essa é uma atribuição específica do presbitério,
de ordenar os santos, colocá-lo naquele lugar dentro do corpo, para que ele possa servir. Presta atenção a isso. Mas todos nós, naquele lugar que estamos, nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos nos dar. Às vezes, vou usar como exemplo aqui os meninos que vêm aqui na frente, às vezes quem está na frente chama mais atenção, né? Não se preocupe com isso. Eu fico imaginando aquele movimento que havia os trabalhos que a gente como homem pode dizer menos digno. Havia sim. Deveria haver. Rapaz, tu vai lavar as bacias do sangue. Tu tem que lavar. Aí você pode não gostar do sangue, do cheiro, daquele negócio. Irmãos, Deus te colocou no corpo de Cristo, num determinado lugar. Na igreja, nós vamos buscando sabedoria e graça de Deus para nos colocar cada um no lugar. Mas sabe qual é a finalidade? Escuta isso aqui para a gente acabar juntos. A finalidade é para nós podermos servir a Deus. A igreja não é lugar que eu venha para ser servido, que eu venha para sentar e a coisa acontecer em torno de mim. A igreja eu venho e digo aquilo que Elias disse. Isaías diz: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não tem coisa mais saudável do que você conviver no meio de pessoas disponíveis, voluntárias. Essa palavra voluntárias eu não gosto muito da ideia, porque nós, servos, não somos voluntários. Nós somos servos de Deus. Mas nós nos apresentamos como prontos, disponíveis. Estou aqui, conte comigo. Amém, queridos? Então eu queria terminar nesse momento aqui usando essa figura do sacerdócio levítico, que eles com muita dignidade cumpriam aquilo. Para nós, igreja, é um privilégio poder servir a Deus. As pessoas saíam de lugares remotos para ir até Jerusalém, para passarem ali alguns poucos dias naquele contexto, e depois voltavam lá para aquele seu lugar distante. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem levita estava ali todos os dias contemplando o que acontecia naquele lugar. É um privilégio poder ser chamado por Deus para servi-lo dessa forma. Deus nos chamou para sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós vamos entender mais, nós vamos tratar esse versículo especificamente, ponto por ponto ali, para ficar claro para nós. Você diz amém, querido? Amém. Você recebe essa palavra? Você tem um lugar no corpo de Cristo? Você tem a ideia de que você foi chamado para servir, a sua identidade? Amém. Jesus disse: eu não vim para ser servido. Jesus, o nosso Senhor, disse: eu vim para servir. Amém?